Bem, então, eu vou tirar aqui o rádio tirado. Então, tá bom. Então, nós vamos começar hoje, a nossa aula, nós vamos começar sentados. Acomodem-se bem, veja se as pernas estão bem acomodadas, os braços, a cabeça está bem encaixada. E nós já vamos começar fazendo a postura da montanha. Nós vamos unir as palmas das mãos sobre a cabeça. Podemos entrelaçar os dedos das mãos. Boa noite, estamos sentados, nos preparando para a postura da montanha sentado. Com os dedos entrelaçados, os indicadores apontando para o teto e os cotovelos bem abertos. Então, aos poucos, vai levando as mãos em direção ao teto, mas a respiração continua. Você não prende a respiração, deixa a respiração fluir. E você se mantém por alguns instantes. Volte devagar os braços, acomode as mãos. Boa noite, sejam bem-vindos. E agora nós vamos deixar as mãos apoiadas no chão e vamos caminhar com as mãos. Vai inclinando o tronco à frente, soltando as costas, relaxando o pescoço. Boa noite, Vanusa. Estamos sentados agora na postura do Yoga Mudra, inclinando o tronco à frente, soltando o corpo, relaxando os ombros. Solte bem o corpo. Solte e relaxe. Deixe a respiração fluir e volte devagar. Vai voltando. E novamente acomode-se na postura de meditação. Escolha a melhor posição para as pernas, para os braços e mãos. Acomode a sua cabeça. E leve a atenção para a região do seu umbigo. E procure identificar os movimentos respiratórios nessa região. Mantemos a coluna confortavelmente ereta, os ombros relaxados, a cabeça bem encaixada. E leve a atenção para a região do umbigo, região do baixo ventre. E aos poucos comece a recolher o abdômen, deixando o ar sair. E no seu tempo, relaxa o abdômen, deixa o ar entrar. E aí você inspira, soltando o ar no seu tempo, fazendo com que as respirações sejam suaves, recolhendo o abdômen para o ar sair. Quando não tiver mais o ar para retirar, você relaxa o abdômen. Deixa o ar entrar, se observando internamente, sentindo essa expansão interna quando o ar entra e o recolhimento quando o ar sai. E deixe a respiração livre, não interfira mais. Observe o efeito do que você fez. Muito bem, agora vamos começar com os asanas. Vamos começar com as pernas flexionadas, os pés tocando o chão. Vamos abraçar as pernas, as coxas, fazendo com que o seu tronco fique bem próximo às coxas, ok?
E nós vamos tentar não fazer com que essa aproximação não se desfaça. Então mantenha as pernas bem próximas e aos poucos, a partir do quadril, nós vamos inclinar o tronco enquanto escorregamos os pés à frente. Se sentir qualquer desconforto na região lombar, você não faz, não precisa forçar. Deixe fluir. Você vai deixando aos poucos escorregar os seus pés, mantendo o tronco bem próximo às suas coxas. Não precisa ser de uma vez, você vai um pouco, relaxa, observa. E depois, se for possível, você escorrega um pouco mais e observa. E depois você solta a cabeça, mantém ainda o tronco bem próximo às coxas, mas só que agora você relaxa. Solta a cabeça, relaxa os ombros, relaxa o pescoço, continua ainda na postura, respirando, soltando o ar. Você pode levar as mãos agora até os pés. Deixa o corpo pesar, deixa a ação da gravidade agir sobre o seu corpo e veja o quanto você pode soltar a cabeça, relaxar bem o pescoço, as costas. Deixa que a respiração fique tranquila e volte devagar. Volte devagar o tronco. Muito bem. Quando voltar, nós vamos afastar as pernas. Afaste bem as pernas e os pés, deixando o máximo de afastamento confortável. O quanto você pode afastar. Isso. E mantenha os ombros relaxados. Veja se é possível, a partir do seu quadril, escorregar as mãos. Você pode escorregar as mãos em direção aos pés, ou você pode também escorregar as mãos no chão. Você escolhe a melhor posição. E vamos novamente tentar soltar o corpo, deixar a ação da gravidade agir sobre o corpo. E você observa o trabalho que é feito na parte interna das coxas, na região das virilhas, e vai relaxando essa região. Deixe que a respiração fique bem suave e agradável. Deixe a respiração fluir. Hoje, na prática, a gente vai deixar com que a respiração flua e nós não vamos forçar. Não vamos forçar o alongamento. Deixe que o alongamento aconteça no relaxamento. Você inspira, soltando o ar, você deixa a musculatura relaxada. Observa o trabalho que é feito. Isso. Não precisa forçar, não precisa se cobrar. Deixa acontecer. E volta devagar. Vai voltando devagar o tronco. Pode apoiar as mãos lá nas costas e aos poucos ir aproximando as pernas. Pode movimentar os pés e depois vamos cruzar as pernas. Cruza as pernas. Toque. Cruzando as pernas, vamos deixar que a perna direita fique estendida e a perna esquerda fique flexionada com a sola do pé esquerdo na parte interna da coxa direita. Isso. E agora você observa o seu tronco ereto e nós vamos fazer uma lateralização para a direita. Deixe que sua mão esquerda fique sobre o joelho esquerdo, a mão direita sobre o joelho direito. E aos poucos, no relaxamento, vai deixando que a mão direita escorregue em direção ao pé. Você não precisa forçar, deixa que o corpo vai soltando. E o peito fica mais aberto, olhar para frente. E a gente vai inclinar lateralmente. Andréia, assim, ó. Isso, assim, isso mesmo, certo, tá certinho. A posição não estava boa para ver. E aí você solta, relaxa na postura. Observa o alongamento que acontece na lateral esquerda do seu tronco. Respira.
soltando. Volte devagar o tronco. Se observa e troca a posição das pernas. Agora estende a perna esquerda e deixe que a parte interna, que a sola do pé direito fique na parte interna da coxa esquerda. Boa noite, Leia. Estamos sentados. E agora a mão direita fica no joelho direito e a mão esquerda a gente vai escorregando em direção ao pé. Inspire, solte o ar. Leia, você pode ficar com as pernas cruzadas por enquanto ou com as pernas estendidas, que a gente já vai mudar a postura. Inspire, solte o ar. Deixe que a ação da gravidade haja sobre o seu tronco. Vai soltando, escorregando a mão em direção ao pé. Respirando. E volte devagar. Volte. Quando voltar, cruze as pernas, acomode-se, deixe os ombros relaxados e vamos fazer círculos com o tronco a partir do quadril, com as mãos apoiadas nos joelhos. Você vai tentando fazer o máximo de amplitude nos círculos. Isso. Sentindo a mudança do apoio no quadril, de acordo com o movimento que você faz. Toda a atenção lá na região do seu abdômen, percebendo esse movimento. A respiração flui. Isso. Ótimo. Vamos trocar agora o sentido dos círculos e o quanto você pode ampliar esses movimentos. E aproveite para relaxar também as laterais do seu tronco, deixando a respiração fluir. Isso. E vai parando devagar. Muito bem. Agora nós vamos deixar as pernas estendidas e unidas. Nós vamos flexionar a perna direita e vamos deixar que a perna direita, o joelho tombe em direção ao chão e o pé direito fica embaixo do joelho esquerdo. Então o pé direito ficou embaixo do joelho esquerdo, a perna esquerda fica semiflexionada. Ok? E nós vamos, a partir do quadril, inclinar o tronco à frente, escorregando as mãos em direção ao tornozelo, em direção ao pé. Sem forçar. Você vai inclinando, quando chegar no máximo da inclinação, você vai arredondando as costas, a parte baixa das costas, vai arredondando o meio das costas, soltando, deixando que o abdômen vá em direção à coxa, deixando que a testa vá em direção ao seu pé. Respirando, soltando o ar. Relaxando os ombros, deixando que o corpo fique solto. Solte bem o corpo. Perceba onde sente que alonga. Se for na parte posterior da coxa, você leva atenção para lá, procura relaxar. Se for atrás do joelho, você procura relaxar a região atrás do joelho. Toda a atenção em você mesmo. Volte devagar o tronco. Deixe que o pé direito fique apoiado no chão e o joelho direito apontando para o teto. Nós vamos segurar o joelho direito com as duas mãos e vamos crescer com a coluna. Agora, vamos apoiar a mão direita atrás das costas, bem próximo à coluna. E com o braço esquerdo, a gente pode segurar o joelho direito ou abraçar o joelho direito.
E a partir da base da sua coluna vai fazendo a torção, levando o ombro direito lá para trás. E você vai relaxando os músculos, não precisa forçar. Você solta, relaxa bem os músculos, respira. Deixa que a torção aconteça. Permita que a torção aconteça sem nenhum esforço desnecessário. Vai relaxando os músculos, você sente que alonga. Vai respirando. Volta devagar o tronco. Continue segurando o joelho com as duas mãos e solte a cabeça. Relaxa o pescoço, relaxa as costas. Volta devagar a cabeça. E vamos trocar a posição das pernas. Agora estende a perna direita, flexione a perna esquerda, deixe que o joelho tome para o lado, passe o pé esquerdo abaixo do joelho direito. Nós deixamos a perna direita semiflexionada, crescemos com a coluna e a partir do quadril inclinamos o tronco à frente. O olhar vai para o pé e o abdômen vai em direção à sua coxa. Não precisa pressa. Inspirando, soltando o ar devagar. Percebendo onde sente que trabalha mais. Relaxando aonde sente que alonga. Se sentiu que foi muito, você volta. Deixe que a ação da gravidade haja sobre o seu corpo e você solta o corpo. Não pressione, não faça força, largue seu corpo, deixe que a ação da gravidade haja sobre o seu corpo. Solte bem o corpo. Solte o corpo. Muito bem, e volte devagar. Quando voltar, deixe que o pé esquerdo fique no chão, joelho esquerdo para o alto, segura o joelho com as duas mãos, cresça com a coluna. Com a mão direita, continue segurando o joelho esquerdo. Com a mão esquerda, e a mão esquerda leva a mão lá atrás das costas. A mão direita pode segurar o joelho esquerdo ou abraçar o joelho. Como isso. E a partir da base da sua coluna, você vai levando o ombro lá para trás, fazendo a torção. E relaxa os músculos que você sente que alongam. Relaxa os ombros, relaxa o pescoço. Deixa a respiração fluir. Você se percebe ereto, mas confortável. Percebe a torção que acontece, mas não força. Volta devagar, muito bom. Volta, segura os joelhos e solta, relaxa, solta a cabeça, relaxa os ombros. Respira. Volta devagar a cabeça. E vamos cruzar as pernas mais uma vez. Acomodando as pernas ou deixando como você achar melhor as pernas. Tá bom? Deixa a melhor posição para você. O que nós vamos fazer agora é elevar o braço esquerdo e flexionar o braço. E a mão esquerda vai tocar ou vai ficar próxima ao ombro direito. E repetir com o outro braço. Agora o direito estende, você flexiona e leva a mão em direção ao ombro contrário. O olhar vai para frente, se possível, você faz ajustes. Você observa toda a extensão da sua coluna. Respira. Respira.
Solta os braços, acomoda as mãos sobre os seus joelhos, relaxa os ombros. Observe o efeito do que você fez. Relaxe bem a região do pescoço, relaxe os ombros. Faça círculos com os ombros para trás, como quem massageia a região. Círculos bem amplos. Perceba se tem alguns estalos normais. Vai se observando. Troque o sentido dos círculos, círculos para frente. Perceba se tem alguma diferença. E relaxe. Inspire profundo, levando os ombros em direção às orelhas. E solte o ar. Faça mais 2 vezes no seu ritmo. Na postura de meditação ou na postura que você prefere, observe como sente a região das escápulas, pescoço. E leve as mãos novamente até o chão e caminhe com as mãos, soltando o corpo à frente, relaxando o pescoço, relaxando os ombros. Muito bem, deixando a ação da gravidade agir, deixa o corpo pesar. E vai voltando devagar. Ao voltar, você observa a sua coluna confortavelmente ereta, os ombros relaxados, a cabeça bem posicionada. E vamos devagar virando a cabeça para a esquerda, o queixo em direção ao ombro esquerdo. Até onde for fácil, na intenção de relaxar o pescoço. Os ombros ficam baixos, você vai virando a cabeça até onde sentir que alongou. E aí você para, respira. Volta a cabeça até o centro. E vai virando a cabeça agora em direção ao ombro direito, queixo em direção ao ombro direito. Vai relaxando bem o pescoço, observando o que você está fazendo. E aí você para e mantém por alguns instantes. Volta a cabeça até o centro. Mantendo a coluna ereta, os ombros baixos, vai levando o queixo lá em direção ao teto, sem pressionar atrás do pescoço. Relaxando. Volta devagar a cabeça. E aos poucos vai levando o queixo em direção ao peito, relaxando, soltando atrás do pescoço. Deixa a cabeça pesar, relaxar, relaxando lá a região da nuca. E volte devagar a cabeça. Faça mais uma vez no seu ritmo, pode ser mais lento, mais rápido, você escolhe o ritmo. Na intenção de relaxar o pescoço, de observar essa região. Quando finalizar, cada um no seu tempo vai se deitar na postura de relaxamento.
Não tenha pressa, vai no seu ritmo. Quando terminar, você se acomoda na postura de relaxamento. Você pode estender as pernas ou pode deixar as pernas flexionadas. Você pode colocar uma almofada embaixo dos joelhos. Escolha a melhor posição. E por alguns instantes, treine soltar o corpo. Relaxe bem a região do pescoço, que nós trabalhamos por último. Parte de trás, da frente, as laterais. Solte a cabeça, a região do quadril. Solte as pernas, os braços. Continue relaxando por mais 1 minuto e meio. Percebendo o efeito do que você fez até agora. Permitindo que o corpo fique solto e relaxado. Então, inspirando mais profundo, unindo as pernas e os pés, deixando as pernas estendidas e unidas, deixando que os braços fiquem afastados do corpo, apontando os dedos do pé esquerdo lá para o teto. Encaixe o seu calcanhar direito entre os dedos, o dedão do pé e o segundo dedo, apoiando o pé direito sobre o esquerdo. E agora, deixe que os pés tombem para a direita, tentando aproximar os pés do chão, mantendo os ombros próximos ao chão. Observe o alongamento que acontece. Volte com os pés para o alto, mantenha ainda o pé direito sobre o esquerdo, o calcanhar direito encaixado entre os dedos do pé esquerdo. E agora deixe que os pés tombem para o lado esquerdo. Agora pode ser que você precise elevar a lateral direita do seu quadril, um pouco também do seu tronco, na intenção de aproximar os pés do chão no lado esquerdo, fazendo uma torção. Veja o quanto você pode fazer essa torção sem sentir desconforto. Volte devagar os pés. Separe agora os pés, deixe os calcanhares no chão. Aponte os dedos do pé direito para o teto. Eleve o pé esquerdo, encaixando o calcanhar esquerdo entre os dedos do pé direito. Deixe agora que os pés tombem para a esquerda, na intenção de
Se possível, encostar os pés no chão. Observe o trabalho que é feito na região do quadril, as pernas. Volte com os pés apontando para o teto, o pé esquerdo sobre o direito. E agora vamos tentar fazer com que os pés tombem para a direita e pode ser que você precise levantar a lateral esquerda do seu quadril, do seu tronco, na intenção de aproximar os pés do chão, deixando que os ombros fiquem apoiados no chão. Volte os pés. Deixe que os calcanhares toquem o chão agora. E depois leve os pés no chão, os joelhos para o alto. Acomode o seu quadril, observe o efeito do que você fez. Deixe que o pé direito fique no chão, o joelho direito para o alto. Estenda a perna esquerda no chão, deixa a perna esquerda estendida. Então a perna esquerda está estendida e a perna direita está flexionada. Contraia o seu abdômen e eleve a perna esquerda estendida até que o pé aponte lá para o teto e você procure manter a perna esquerda estendida. Você pode segurar atrás da coxa ou do joelho, não tem problema. Pode segurar a perna, se você preferir. Nós vamos ficar por 30 segundos. Enquanto você mantém na postura, procura soltar o peso da sua perna esquerda lá no seu quadril. Procure não colocar esforço na perna direita. A perna direita não ajuda na postura, ela fica apoiada normalmente no chão. Se com o tempo ficar fácil, você pode estender mais a perna, ou você pode aproximar mais a perna estendida do seu tronco. Deixe agora contraindo o abdômen, vai voltando com a perna esquerda estendida até que o calcanhar toque o chão. Quando o calcanhar tocar o chão, troque a posição das pernas. Flexione a esquerda, estenda a direita. Contrai o seu abdômen e vai elevando a perna direita estendida. Veja o quanto você pode manter a perna estendida. E você pode segurar a perna, não tem problema. E aí aproveita para relaxar. Você mantém a perna direita estendida, mas procura soltar o peso da perna lá no seu quadril. Sem a ajuda da perna esquerda, a perna esquerda não faz esforço. Você vai observando o quanto você pode, com o tempo de permanência, estender mais a perna ou aproximar a perna estendida do tronco. Contrai o abdômen, vai levando a perna direita estendida até que o calcanhar toque o chão. Quando o calcanhar tocar o chão, você flexiona a perna, deixa os pés no chão, os joelhos para o alto. Acomode o seu quadril. Contrai o seu abdômen, aproxime as vértebras lombares do chão, estenda os braços, deixe que as mãos apontem para os joelhos. Os braços estão estendidos e as mãos estão apontando lá para os joelhos. As mãos apontam lá para os joelhos. E agora nós vamos levar as mãos em direção aos joelhos, arredondando as costas, levantando a cabeça, trabalhando a região do abdômen. Procure não tensionar seu pescoço. Observe o esforço que é feito no abdômen, não no pescoço e nem nos ombros.
Volte devagar. Observe o efeito do que você fez. Respire. Se estiver tudo bem, vamos novamente contraindo o abdômen, aproximando as vértebras lombares do chão, estendendo os braços, levando as mãos em direção aos joelhos, tirando as escápulas do chão e trabalhando o abdômen. Volte devagar. Quando voltar, relaxe o pescoço, pode ser que tenha tensionado. Vire gentilmente a cabeça de um lado para o outro, relaxando o pescoço. Vai parando devagar e traga os dois joelhos para o peito. Façam também um balanço com os joelhos de um lado para o outro para massagear suas costas. Vai parando no centro. E agora vamos estender as duas pernas, segurando agora atrás das coxas, levando os pés lá para o alto. Você pode segurar atrás das coxas ou dos joelhos, soltando o peso do quadril lá no chão. Agora, você pode flexionar as pernas e levar os pés no chão, ou se você achar que sua lombar está firme e o seu abdômen também, você pode levar os pés com as pernas estendidas, levar os pés lá no chão. Se tiver algum desconforto na lombar, não faça. Isso, e volte agora, vamos deitar de lado, deite-se de lado, acomode a cabeça no braço, ou na mão, ou no antebraço, deixe que as pernas fiquem flexionadas, respire, traga o joelho que está por cima em direção ao seu peito, puxe o joelho. Vamos fazer com que a coluna fique ereta, não deixe a coluna curvada não. Veja se pode manter uma linha reta, isso, da coluna, e puxe o joelho direito em direção ao seu peito. Agora passe o braço por entre as pernas e segure com a mão o dedão do pé. Passe o braço entre a perna e segure o dedão. Acomode o seu quadril. Agora, cada um no seu limite vai levando o pé lá em direção ao teto. Cada um no seu limite. Respirando, se acomodando. Se sentir desconforto, não faça. Respire. E volte devagar. Volte e relaxe. Nós vamos repetir se tudo estiver ok. Mas antes, observe se você respeitou seus limites. Se sentiu qualquer desconforto, não faça. Se estiver tudo bem, vamos novamente trazendo o joelho em direção ao peito, acomodando o quadril, passando o braço entre as pernas, com o dedão, com a mão segure o dedão por fora, isso por dentro, desculpe, por dentro, isso. E agora, aos poucos, você vai levando o pé lá em direção ao teto, relaxando, relaxe bem. Veja o trabalho que é feito do alongamento do braço, o
o alongamento da perna, relaxe o ombro, respire, respire e volte devagar. Volte, acomode uma perna sobre a outra. Observe como sente a região do quadril, região lombar, parte interna das coxas. Vamos trocar, vamos fazer agora para o outro lado. Você pode se virar. Eu vou me virar aqui para o outro lado para poder vê-los melhor. E aí você acomoda primeiro a sua cabeça no braço, antebraço ou na mão. Depois você flexiona as pernas. Isso. Aproxima o joelho do peito, do joelho que está por cima, você aproxima e abraça o joelho. E aqui você já faz um alongamento. Passa o braço por entre as pernas e a mão segura o dedão do pé. E aqui também você já faz um outro trabalho. E aos poucos, sem pressa, você vai levando o pé lá em direção ao teto, respeitando os seus limites, respirando. Se a perna de baixo estiver flexionada, ajuda no equilíbrio. Isso. E vamos voltar devagar, acomodar uma perna sobre a outra, observar o efeito do que você fez, se respeitou seus limites. Se acha que já trabalhou o suficiente, você mantém. Como está descansando, se achar que pode repetir, traga novamente o joelho que está em cima, próximo ao peito. Depois você passa o braço entre as pernas, a mão segura o dedão do pé. Você primeiro acomoda o seu quadril. Você pode ficar aqui ou você pode também levar o pé lá em direção ao teto, observando o trabalho que é feito na escápula, o alongamento do braço. O braço também se alonga, a perna. Você faz os ajustes que você achar necessários. Fica alguns instantes, respira e depois volta devagar. Volta e ao voltar, você se deita de bruços e solta o peso do corpo no chão. Observa o trabalho que foi feito na região do quadril. Observe a parte interna das coxas. Solta o peso do corpo no chão. Você pode continuar descansando aqui. Ou a gente pode fazer agora também a postura da cobra, unindo as pernas e os pés, deixando que as mãos fiquem ao lado das costelas, na parte baixa, deixando a testa e o queixo no chão, aproximando as escápulas. E sem a ajuda das mãos, você primeiro eleva a cabeça, estendendo o pescoço. E depois, sem a ajuda das mãos, você eleva o tronco, sente o toque da região do abdômen com o chão, percebe o trabalho que é feito na postura. E cada um no seu tempo, quando achar que deve, volta devagar. Quando voltar, solta imediatamente o corpo e relaxa. Relaxa atrás do pescoço, relaxa a região das escápulas.
Observe a respiração. Então você rola o corpo e se vira de barriga para cima. E deixe os pés no chão, joelhos para o alto. Leva os braços lá para trás, alonga, espreguiça. Estende as pernas, alonga, cresce prazerosamente. E quando achar que já espreguiçou o suficiente, você volta os braços. E aí você escolhe se vai querer relaxar com as pernas estendidas ou flexionadas. Escolhe a melhor posição para as mãos e os braços. Deixe que os pés tombem para os lados. Vai soltando o peso do corpo no chão. Você percebe o toque do seu corpo com o tapete. Sabe que embaixo do tapete tem o chão. E você não precisa segurar nada, é só soltar o corpo. Não precisa se prender, solte. Solte o peso do corpo no tapete. Percebe a respiração, como se a cada expiração pudesse soltar ainda mais o corpo. Relaxando parte por parte do seu corpo. Soltando a cabeça, relaxando o pescoço, os músculos da face. Soltando a região das escápulas, relaxando os ombros, os braços. Soltando a região do quadril, relaxando as costas. Soltando os calcanhares, relaxando as pernas. Como se a cada expiração pudesse soltar ainda mais.
Então comece a sentir novamente o toque do seu corpo com o chão, percebendo a temperatura do ambiente em que você está, os sons ao seu redor, inspirando mais profundo, mexendo as mãos, mexendo os pés, virando a cabeça de um lado para o outro, fazendo os movimentos que o corpo desejar. No seu tempo, quando achar que deve, virando-se de lado. Para depois se sentar na postura com a coluna ereta, sem pressa, sem movimentos bruscos. Você escolhe a melhor posição para se sentar. Você se acomoda com a coluna confortavelmente ereta. E estando bem acomodado, leve a atenção para a região do seu umbigo, região logo abaixo do seu umbigo. E perceba ali os movimentos respiratórios que acontecem. Aos poucos, enquanto o ar sai, você vai recolhendo o abdômen e relaxando o abdômen para o ar entrar, deixando que o ar ocupe a parte interna do seu corpo e você percebe essa expansão. Quando quiser soltar o ar, você vai recolhendo a parte baixa do seu abdômen até tirar todo o ar, depois relaxando para o ar entrar, fazendo com que as respirações sejam suaves e agradáveis. E você vai se percebendo internamente, percebendo essa expansão e essa retração interna. Enquanto o ar entra e quando o ar sai. Toda a atenção em você mesmo. Deixando agora a respiração livre, não precisa interferir em mais nada. Por 2 minutos, vamos observar o efeito da prática no nosso corpo. Perceber também o efeito da prática na nossa respiração.
Respirando mais profundo. Você pode continuar se observando. Se desejar finalizar a prática, leve os pés no chão, abrace as pernas, solte a cabeça.